Olá, pessoal! Muito bom dia! Para quem não me conhece, eu sou a Super Prof. Érica e estou aguardando a nossa Prof. Jana chegar aqui para nós começarmos a nossa live. Vamos ver aqui, vou mandar uma mensagem para ela. Para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre mulheres na programação. Vamos dar um contexto histórico, falar de algumas de nossas experiências. Então, a live vai ser muito incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Planejamos muitas coisas legais para a gente trazer aqui. Aqui, ó, a Jana já entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá. Muito bom dia, tudo bem? Tudo, deixa eu aumentar o meu som aqui, tava bem baixinho. Tudo certo. Coisa boa. Então vamos começar dando as boas-vindas para quem tá aí assistindo a gente, acompanhando mais uma live. E o conteúdo de hoje é um conteúdo bem interessante, tu não acha, Jana? Eu acho um conteúdo mega interessante, importante a gente relembrar, né, falar sobre. Exato. É muito gostoso. Exatamente. Nós vamos falar então hoje sobre mulheres na programação. Eu já dei uns spoilers antes de você chegar, mas hoje nós vamos falar então um pouco sobre a parte do contexto histórico, vamos contar um pouco das nossas experiências, falar como que está um pouco o mercado atual também. Então, muita coisa bacana que tem por aí, né? Vamos começar nos apresentando? Fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece, te conhecer, e depois eu me apresento também. Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Prof. Jana, né? Eu sou professora de programação, professora mentora também de marketing digital, né? E estamos aqui hoje para trazer um conteúdo bem bacana, bem legal aí para vocês, tá certo? Falando aí de mulheres na programação. Exatamente, exatamente. Hoje, né, nós vamos falar sobre mulheres na programação e eu sou a Super Prof. Érica, sou professora de 3 partes bem interessante. Eu sou professora de matemática, sou formada em matemática e mestrado em ensino de matemática. Programação surgiu aí nesses cursos, né, nessas graduações e mestrado, e aí então também me tornei professora de programação, adoro, sou apaixonada por programação, e durante a programação eu vi que alguns alunos meus tinham dificuldade em informática e eu pensei, por que não também, né? Então me especializei também, sou prof. Hoje de informática. Então matemática, programação e informática são as minhas áreas de especialização. E sobre o conteúdo de hoje, queria dizer que como que a gente vai falar sobre as mulheres na programação, sobre as mulheres na tecnologia, se a gente não entender o contexto histórico, né? Então, para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos começar, então, falando sobre o contexto histórico. Como que você prefere começar essa parte, Jana? Quer falar um pouquinho, depois eu falo, quer que eu comece? Sim, pode começar, depois eu falo mais um pouquinho aqui. Tá bom, então. Então, o que acontece? O desenvolvimento tecnológico, ele começou lá no século XIX, início do século XX, e aí, então, nessa época, a sociedade, ela tinha alguns padrões que não eram muito legais, né? As mulheres, elas não tinham acesso à educação, elas eram proibidas nessa época de irem à escola. Não só as mulheres, mas também pessoas com deficiência, outras minorias também, mas como o foco hoje é nas mulheres na programação, a gente vai focar nessa parte da história. E aí, então, a sociedade, ela via que
as mulheres, elas tinham que ter um papel mais doméstico, cuidando da casa, da família, e os homens, então, essa parte de trabalhar, de estudar. Então, muitas mulheres, elas não tinham acesso à educação formal, né? Então, elas acabavam muitas vezes estudando em casa mesmo, quando lhe era deixado, né? Então, tinha uma sociedade com bastante preconceito. Ainda a gente tem resquícios até hoje, mas já teve uma grande evolução, né? Desde aquela época. Então, tinha esses rígidos, o que fazia ter muitas barreiras na hora de uma mulher adentrar nesse mundo, né? Principalmente de estudo, tecnologia, engenharia, era algo muito masculino, porque naquela época achavam que as mulheres não eram tão inteligentes como os homens. Olha só que absurdo, né? E hoje em dia, ainda bem, né? A gente vem evoluindo nesses pensamentos e quebrando esses preconceitos que tem aí. Então, foi isso que aconteceu. Se você quiser falar mais alguma coisa, Jana. Sim. Sim, você entrou ali no assunto das barreiras, né, sociais ali que impediam as mulheres de estudar, participar ali na área de programação, né? Então, isso já lá atrás, né, a gente tem ainda alguns requisitos, mas lá atrás era muito mais forte, né, era muito mais, assim, restrito às mulheres a educação formal, né? As mulheres ali para estudar, por exemplo, matéria de matemática, ciência, tecnologia, só os homens, né, tinham acesso a essas matérias, né, a formar nessa matéria. Então, as mulheres ali não tinham acesso, e isso também dificultou, né, naquela época, as mulheres terem também um crescimento, a gente ter mais mulheres na época seguindo, né, essas carreiras, né? Então, lá atrás já tinha esse entendimento, as mulheres não, você mesmo mencionou ali, que as mulheres eram vistas o quê? As profissões mais domésticas, né? No caso ali, os deveres da casa, né? Então, tinha pouco acesso. As mulheres eram realmente... Tinha esse papel ali da casa. Não que não tenha, né? Mas a mulher também gostaria de ter naquela época, assim como hoje, o seu espaço, né? Porque queria mostrar o seu conhecimento, né, Érica? Então... muitas mulheres tinham vontade de estudar matemática, ciência, tecnologia, outras áreas que não eram bem vistas, né? Tinha ali um preconceito, né, de mulheres que se envolviam nessa área. Então, quando a mulher já tinha interesse por matemática, essa área, ela não era bem vista, né? Já era taxada de louca, ela não era bem vista. Então, isso fazia com que ela se fechasse, ela não corria atrás, sim, né? Não corajosa, né? Para enfrentar. Tem um caso, eu sou matemática também, então vou ter que puxar para essa parte também, que a matemática está bem relacionada com a programação também, mas tem a Marie-Sophie Germain, que era uma mulher que ela adorava matemática. E aí ela chegou a aprender latim, grego, para ler os textos de matemática na íntegra. E os pais dela proibiam ela, e era bem na época da Revolução Francesa, e aí eles viam que não adiantou proibir, que ela ia mesmo até escondida ler os livros, e aí eles deixaram ela. E para ela conseguir estudar as coisas que ela gostava, ela teve que se passar por um homem. Na época, a universidade era por correspondência, então não precisava ir presencial, e aí então ela recebia as cartas com os livros, os ensinamentos da universidade, olha, bem diferente, né? E daí ela se passou por homem para conseguir estudar. Isso na matemática, né? Mas na programação não fica muito distante. Nós tivemos, então, várias mulheres que ultrapassaram essas barreiras, que foram lá corajosas, bateram no peito, foram lá estudar. E aí, então, a gente vai trazer outros exemplos para vocês. Quer falar da primeira? A primeira mesmo? Isso, a primeira, ela tem uma história muito legal aí com o Esquadrão, né, que eu vou falar agora, né, sobre olha, eu vou falar a pronúncia brasileira, tá, certo? Ada Lovelace, né, ela foi a pioneira ali na programação, né, a história dela é muito bacana, muito linda, inclusive a gente tem um post ali nas redes sociais falando mais da história dela, porque ela tem que ser lembrada, não só ela, como outras mulheres que a gente vai falar daqui a pouco.
Então, ela viveu ali no século XIX, né, e trabalhou ali também com o Charles, né, que foi o criador da máquina analítica, né, uma espécie ali de computador mecânico, né. Então, ela compreendeu ali o potencial das máquinas, né, para além dos cálculos matemáticos, e escreveu o primeiro algoritmo, gente, processado por uma máquina, né, e se tornou ali visionária para o futuro da programação. Ela é considerada a primeira programadora de todas, de homens, de mulheres. Todas. Ela é a primeira programadora. Isso é incrível, né? Você falou da pronúncia, vou explicar o porquê, né? O que acontece? Nós colocamos em votação, a gente tem uma bonequinha que é de inteligência artificial. Nós colocamos vários nomes baseados em mulheres na programação que foram visionárias. E aí, então, quem ganhou foi a Ada. E aí a gente ficou, e agora? Ela é inglesa, a pronúncia é Ada Lovelace. Coisa mais chique. Mas aí, né, o brasileiro gosta muito de falar de uma forma mais fácil. E então a escrita é exatamente a ADA. E aí então nós optamos por manter aí a escrita, a fala, né, a pronúncia Ada, ao invés de Ada, que é a pronúncia lá na Inglaterra, né? Que foi onde ela nasceu. Então, nós temos a Ada, que é a nossa boneca de inteligência artificial, que fica apresentando, olha, na semana nossas professoras vão falar, e aí ela fala o tema, super querida, até esse mês tem o dia do estagiário, a gente vai fazer uma homenagem para a Ada também, aqui, né, que ela vem nos ajudando também bastante. Então, realmente, é bem fofo. É verdade. É uma pena, né, Érica, que não só ela, né, mas como a gente já iniciamos falando dela, ela não viu o trabalho dela sendo reconhecido, né, infelizmente. Né, o que aconteceu é que ela teve reconhecimento depois de 100 anos, depois da sua morte. Então, ela foi muito importante, né, que ela até recebeu essa data de homenagem, dia 12 de outubro, é o dia dela, é o dia da Ada Lovelace, né? A gente vai chamar ela de Ada, né? A prof aqui vai chamar ela de Ada. E existe até uma linguagem de programação chamada Ada, né? Então a gente não podia ter começado, né, a nossa seleção falando dela, né? Justamente porque ela foi a pioneira, né? Ela deixou ali, tem muitas coisas bacanas que hoje a gente usa, né? Porque ela deu ali o início. Então acho que realmente faz todo sentido ela ser a primeira que a gente vai falar e homenagear e relembrar os feitos dela, né? Exatamente. A gente buscou trazer em ordem cronológica. Então, a Ada foi a primeira de todas e depois a gente optou por trazer, então, a Grace, deixa eu só colar aqui para ver se eu vou falar bem o nome, é Grace Hopper. Ela foi uma outra programadora que eu já vou começar com uma curiosidade para guardar mesmo, que é Grace Hopper. A palavra bug que existe na programação surgiu por causa de um inseto que estava lá dentro da máquina. E aí, então, acharam lá o inseto, tiraram o inseto e viu que era um inseto que estava fazendo não funcionar aquela máquina corretamente. E aí, então, esse nome bug, para quando dá algum erro no código, ficou. Né? E aí, então, a gente tem esse bug, que é um problema que acontece ali na programação. E debugging, em inglês, vem dessa palavra. E quem criou bug e debugging foi a Grace Hopper. A gente, em português, fala depuração, né? Que é procurar onde está o erro, alguma coisa assim, né? Então, vem aí dessa palavra. E ela foi fundamental no desenvolvimento de uma linguagem que se chama COBOL, que ela possibilitou a programação numa linguagem mais natural, mais acessível para as pessoas, né? Então, conseguiu, então, fazer essa linguagem que tornou a programação mais fácil, sem uma pessoa precisar de tanto treinamento técnico, uma linguagem que daí ficou mais acessível para as pessoas. Foi um outro nome bem importante e que tem essa curiosidade que eu achei incrível. Eu nem sabia que tinha sido ela, eu sabia da história, né, de que tinha ali, então, um inseto dentro, mas eu não sabia que tinha sido a Grace Hopper que tinha dado esse nome. Então, além de toda essa evolução que ela fez na programação por desenvolver uma linguagem mais acessível, ela também deu duas nomenclaturas que nós usamos muito, né?
Isso mesmo, isso eu também não tinha conhecimento, né? Foi estudando ali para a gente trazer para vocês esse material legal, né? Esse conhecimento. A gente pesquisou a fundo a história dessas mulheres, dessas grandes mulheres. Eu também não sabia que foi ela a criadora do COBOL, dessa linguagem que é usada até hoje, tá, pessoal? Não pense que essa linguagem é usada. Eu trabalhei 10 anos numa empresa que usa até hoje o COBOL, tá? Então, ela é muito usada, essa linguagem. Eu já estou entrando mais em outras informações, mas ela é usada muito para programação de código de banco, porque ela é muito segura, ela é considerada uma das linguagens mais seguras que existem, olha para você ver, hein? Então ela é muito usada para sistemas de banco, sistema bancário, então é muito bacana, né? Então foi ela, uma mulher muito bacana que desenvolveu a linguagem aí. Sabe o que eu me dei conta? Que a gente não tá mostrando as mulheres, a gente combinou de mostrar, né? Deixa eu mostrar então para vocês aqui. A Ada, deixa eu virar aqui. Olha, gente, eu acho essas mulheres lindas, maravilhosas, olha só. Então temos aqui a Ada. Essa foi a foto que a gente utilizou, até teve esse post aqui que a gente fez sobre as mulheres na programação, né? E aí então tem aqui a Ada, a Grace, que a gente já falou também, né? Aqui tá mais fotos da Grace também, para quem ficou curioso de ver os rostinhos, né? A gente só falando sem dar cara. Pronto, tá aqui, ó. E agora, então, vamos falar sobre essa aqui, olha. Essa não tinha como não mostrar. Ela foi uma atriz super renomada de Hollywood, tá? Hedy Lamarr. Ela foi incrível. Olha essa foto, gente. Olha que incrível. Eu acho ela lindíssima também. E super inteligente, né, Ana? Exatamente. Então, olha só, quem imaginaria que uma atriz de Hollywood, né, ingressaria na área de programação, na área de tecnologia, né? Então, assim, para vocês entenderem que não existe a estereótipo, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser... e não existe isso, esse estereótipo, não existe. Exatamente, né? Então temos a primeira programadora que foi mulher, temos a que tornou a linguagem de programação mais acessível, temos essa que é até atriz de Hollywood, para dizer realmente, né? Não tem barreiras para as mulheres, só tem que ser corajosa, ir lá, correr atrás. Hoje até tá mais fácil do que antigamente, né? Antigamente era muito mais difícil. E vamos falar então sobre ela, né? Essa atriz de Hollywood. E ela fez... Vocês usam Wi-Fi? Bluetooth? Ai, gente, quem não usa, né? Quem não usa? Nossa, eu sem GPS... Ai, Deus o livre. Eu sou péssima com localização. Se não fosse pela Hedy Lamarr, não teria como pra mim, eu teria que aprender a usar mapa, eu sou muito péssima com isso. Ela fez então, ela desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial um sistema de comunicação que se chama Spread Spectrum, que é comunicação secreta que foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial para passar informações de um lugar para o outro, né? Mas que ela virou então base para essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, o Wi-Fi, o Bluetooth, o GPS, que a gente tanto utiliza nos nossos dispositivos atuais. Eu acho isso incrível, é uma das coisas que eu mais utilizo, né? Sim, hoje ninguém mais vive, né? Sem essas tecnologias, não se vive mais. Então, foi aí uma mulher que contribuiu, né, para o desenvolvimento dessa tecnologia que é usada até hoje. Muito bacana. Quem nunca foi num restaurante, falou, ai, poderia passar a senha do Wi-Fi? Olha só, se não fosse por uma mulher, não seria possível, né? Muito legal. Talvez, Érica, muitos que estão aqui na live nem sabia, né, nem tinha esse conhecimento ou essa informação de que o que eles usam atualmente, quem desenvolveu e que essa pessoa que desenvolveu foi uma mulher, né? Então é muito bacana, eu tenho certeza aí. Quem de vocês que está aqui na live que não sabia dessa história, né, sabia que foi uma mulher, e essa curiosidade, quem aqui? Olha, o Henrique falou eu ali. É importante ressaltar também que não são trabalhos individuais, tá? Todas elas estavam lá como cofundadoras, coprodutoras. Temos ali a Ada, que foi a primeira, ela trabalhou em conjunto com o Charlie fez a máquina, ela fez o programa. E isso é da vida do programador, tá? O programador, muitas vezes, ele não trabalha sozinho. Cada pessoa se especializa em uma área e ele junta
esses conhecimentos. Então, a gente está trazendo esses nomes, mas cientes de que não foram eles todos que fizeram essas coisas sozinhos, mas que sim tiveram uma grande colaboração para o desenvolvimento dessas tecnologias. A Pami também falou que não Pami, desculpa, eu sei que pronuncia diferente. Aqui a gente, então, está trazendo e mostrando que elas foram extremamente importantes e que talvez se não fossem por elas, a gente não teria essas tecnologias que a gente tem e tanto utiliza hoje em dia. Exatamente, foi muito importante você frisar, né, Erika, a importância e essa questão do companheirismo, né, do grupo, de que a gente não faz nada sozinho, né, e que elas tiveram outras pessoas para o desenvolvimento, né, que é a realidade em qualquer coisa que você for trabalhar, em qualquer projeto que você for trabalhar, dificilmente você vai trabalhar sozinho, sempre tem alguém, tem uma equipe ali por trás te ajudando no desenvolvimento, né, assim como aconteceu com elas também. Né? Muito bem, mas como elas eram a cabeça, né? Então elas que são lembradas pelos feitos, né? Elas estavam à frente ali. Vamos então para a próxima mulher. Vamos. Você ali a gente tem também algo bem bacana que é a Carol Schwal. Isso, essa é a pronúncia? Ela tá aí tem uma imagem? Tem, tá aqui, ó. Gente, que legal. Aí, pronto. Muito bem, ó. Essa daí é a primeira mulher do videogame, gente. Olha que legal. Para quem é fã aí do videogame, quem gosta de jogar, ela foi nomeada designer e programação de jogos eletrônicos, hein? Ela ganhou destaque aí na década de 70 e 80. Um dos jogos que ela desenvolveu, River Raid, bem conhecido, né? Aqueles. Não sei se alguém já jogou, eu já joguei, achei isso aqui incrível, eu gostava bastante de jogar. Se alguém jogou, vou pedir para colocar aí nos comentários. Talvez pelo nome não saiba, mas estou colocando as imagens aqui. Muito bacana. E ela foi que inspirou, né, Erika? Muitas mulheres a entrar ali na programação de jogos. Olha que bacana. Justamente, né, olha lá, quem que já jogou algum jogo, né, feito pela Carol? Aqui eu não sei se alguém jogou. Também é que já é jogos mais antigos, né? Na década de 70, 80. Isso, esses jogos são mais antigos. Mas muitos jogos desses antigos são inspirados para desenvolver os jogos de hoje, tá? Muitos jogos de hoje é a base lá atrás. Então, só muda, né, os conceitos, a história, o design, mas a raiz ali do jogo em si foi lá atrás, hein? Não pense que a gente está longe, não. Isso aí, a raiz do jogo veio lá de trás. Olá, pessoal, quem está entrando, seja bem-vindo na nossa live. Hoje o tema, né, é sobre mulheres na programação, para quem está entrando agora. A gente está falando de algumas que já foram, que foram extremamente importantes, pioneiras. Nós já falamos da Ada Lovelace, da Grace Hopper, Eddie Lamar e também Carol Schwab, que é a que a gente está falando agora, que ela foi considerada a primeira desenvolvedora de games, né? A primeira desenvolvedora de videogames, que ela fez o jogo River Raid. Essa também eu não conhecia, viu, Erika? Essa foi conhecendo durante as nossas pesquisas, né? Isso é muito legal, hein? Muito bom saber disso. Nós temos também a Radia Perlan. Ela foi conhecida como a mãe da internet por ela ser uma engenheira de redes e uma das mentes por trás do desenvolvimento do protocolo Spanning Tree, STP, é a sigla. Vou mostrar ela aqui para vocês. E que sem ela não era possível termos a internet como a gente conhece hoje em dia também. E ela ganhou vários prêmios, tá? Ela trabalhou como engenheira de computação, cientista da computação. Foi incrível também para o desenvolvimento da internet, tá? Bem legal. Gente, que legal. Várias palestras. Deixa eu virar aqui.
nós separamos mais 2 nomes. Vamos falar sobre esses 2 nomes e depois a gente vai seguir adiante, então, sobre a discussão sobre a importância de preservar a história, de a gente falar sobre esses assuntos, e a gente também vai falar sobre o presente, a evolução que tem acontecendo até lá. Mas antes, então, a gente vai falar sobre mais 2 nomes. E aí eu vou pedir para a Jana falar sobre a nossa próxima mulher na programação, pode ser? Isso, pode ser. Essa daqui, a próxima, é a Shafi Goldroser, isso? Isso Tem a fotinha mesmo. dela ali? Tem, ela é nascida em 58. E ela foi destacada como a cientista da computação e uma das pioneiras na criptografia moderna. Olha que bacana. Ela foi conhecida por contribuições... Isso, por segurança da informação, hein? Olha lá. Ela é reconhecida pela questão de sistemas de segurança, tá? Ela recebeu também diversos prêmios importantes na carreira dela, incluindo lá o prêmio chamado Turing, a mais alta distinção na área, né, de tecnologia da computação. E a pesquisa dela impactou profundamente a segurança da informação, que é muito importante, né? Muito importante a questão da segurança da informação, que são os nossos dados ali na internet. Né? Então, essa é também uma área bacana, que tem bastante crescimento, a área de segurança da informação. Lembrando que o nosso tema é mulheres na tecnologia, né? Então, envolve programação, redes, né? Então, inclusive, segurança da informação também. Então, olha que bacana, quantos feitos legais que muitas mulheres têm desenvolvido, né? Até hoje a gente está usando aí. Exatamente. E, por fim, eu vou chamar ela de Li, que é como eu vi ela em alguns alguns vídeos na internet. A Li aqui, ela também foi bem importante. Deixa eu mostrar aqui a fotinho para vocês. Ah, legal essa também. Ela é uma chinesa americana? Isso, ela foi cofundadora de um projeto que é o ImageNet. Me corrige se eu estiver errado, acredito que é assim. É um projeto que faz identificação de imagens, né? Então, ele trabalha aí com essa parte... Ui, bateu uma porta aqui e me assustei. Ele faz essa parte de identificação de imagens, e essa identificação de imagens a gente pode até trazer para exemplos do nosso dia a dia. Os filtros que coloca blush, coloca óculos, né? Eles são feitos por meio da identificação de imagem. Você identifica onde estão os olhos, onde as bochechas, e até mesmo em escolas. Mas tem uma escola que, agora eu não vou lembrar o nome, mas é uma escola que ela fez um projeto de pesquisa muito legal com identificação de imagens, que ela pegava e identificava o rosto das crianças para ver em quais momentos elas mais estavam sorrindo, demonstrando expressões faciais de felicidade, sentimentos bons, para ver como que eles poderiam ministrar essas aulas para que as crianças fossem mais felizes, ou quais situações que fizeram as crianças ficarem tristes. Então, a identificação de imagens ela é bem importante, pode ser usada desde filtros que a gente usa, mas também como projetos mais elaborados, como esse dessa escola que eu falei, que identificou as expressões faciais para melhorar a sua didática em sala de aula. Então, se eu achar depois, eu falo para vocês que escola que foi essa. Eu achei um projeto muito legal. Sim, olha quanto importante, né, esse conceito, usar essa tecnologia, né, para o ensino, que bacana. Inclusive usar para ver se o aluno está entendendo o conteúdo, né, eu acho que muito bacana, porque pelo reconhecimento você consegue ver a expressão, se a pessoa está entendendo, não está entendendo. A gente faz esse papel às vezes, né? Dá uma olhada para ver a carinha do aluno, ver se ele tá tipo... Exatamente. Se você ver a cara, você já sabe, vou ter que explicar de uma outra maneira. Acho que não ficou claro, né? O professor já tem... Exatamente, daí a gente também, existe aquelas questões que a gente não vai dar um diagnóstico ou interpretar de uma forma errada. Às vezes o aluno, a gente acha que ele não está prestando atenção, mas ele está. Você pergunta, ele te responde assim, olha, tudo. Então eu acho que essa tecnologia vai ajudar bastante. Realmente. Nem todo mundo interpreta,
né, de forma facial, se está aprendendo ou não. Eu tenho alunos assim também, acredito que você também, que às vezes não demonstram, mas está entendendo. Só que tem pessoas, eu, por exemplo, sou muito expressiva, dá para ver na hora se eu entendi, se eu não entendi, se eu gostei do que uma pessoa falou, se eu não gostei, porque eu não consigo não mostrar na minha expressão facial. Então, às vezes, né, essa tecnologia pode sim, de fato, ajudar pessoas a identificarem essas situações que está fazendo a pessoa entender, ou deixando a pessoa feliz, triste, enfim, por meio da expressão facial. Mas é importante ressaltar que nem todo mundo é assim também, né? Eu tenho, que nem falou, tenho um aluno que às vezes eu vejo, não tá prestando atenção, não tá entendendo, depois vai na hora de fazer o código, faz o código perfeito, sem erro nenhum, e aí eu pago a língua, né? Exatamente. Por isso que é interessante, se essa tecnologia aí fluir, eles conseguirem avançar como já estão, né, usando para esse fim, vai só ajudar, e só vai ajudar nós, professores. Aqui na nossa live tem outros professores também, aí que trabalham no ensino, que dá aula, que dá mentoria. Eu acho que isso aí só vai ajudar. Eu falando aqui parte do ensino, né? Mas a gente pode levar essa tecnologia para as outras áreas também, dentro da empresa, ver se o funcionário... né? Os carros de hoje em dia, o Tesla, né? Tão conhecido agora, ele usa identificador de imagem também, para identificar se um carro está chegando perto dele ou não. Então, ele identifica que tem ali um carro que está chegando perto dele, e aí ele apita para avisar se você tem que ir. O estacionamento também, né? Quando a gente vai estacionar, tem uns carros que começam pi, 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 pi. É porque ele está identificando que tem alguma coisa ali. Então, isso tudo é possível por meio da programação. E só para a gente concluir essa parte, a gente trouxe todas essas mulheres, falou sobre todos esses avanços, né? Desde a Ada Lovelace até agora, a senhora ali, né? Que fez essa parte da identificação de imagens. Olha quantas coisas evoluíram e quantas portas essas mulheres não abriram, né? Para as tecnologias que a gente tem hoje em dia, e também portas para outras mulheres que se sentiram incentivadas por meio delas e viram, olha, é possível. Pode ser que não seja fácil, mas é possível a gente chegar aqui, né? Então, acho isso bem interessante. Não sei se você quer falar, se a gente deixa para agora ou se a gente fala mais para frente sobre os desafios que a gente enfrentou em algum momento, ou a gente fala mais adiante. Acho que a gente já pode até falar, né, dos desafios que a gente teve. Eu acho que já pode falar, daí depois a gente fala sobre a importância de divulgar as histórias das nossas das mulheres, né? Tá bom? Ok. Então eu já vou... Posso começar, então, falando da minha experiência? Então, quando eu comecei na área de tecnologia, eu comecei pelo técnico, né? Então, lá no técnico, a gente já tinha ali muito mais homens do que mulheres. Eu acredito, Érica, que foi pela falta de disseminação, ou seja, de elaborar ali, das pessoas divulgarem mais a área. Então, por isso que poucas mulheres se envolviam. Isso eu estou falando há 10 anos atrás, tá, pessoal? Foi quando eu comecei, né? Então, mais de 10 anos atrás, já não era tão divulgado assim. As mulheres, quando iam procurar um curso, aí o que tinha? Administração, né, pedagogia, outras áreas. Não se ouvia muito pouco falar da área de tecnologia. Então, eu acho que essa falta de divulgação faz com que também as mulheres não envolvam muito, né? Porque não tinha outra forma de dizer, né? Tinha tão poucas mulheres na sala e muitos homens, né? Lembrando que uma turma começa cheia e depois vai terminando, né? Então, ali tinha umas 4, 5 mulheres que se formaram. Olha, né? Então, é muito assim. Então, essa era uma das coisas que eu achei, assim, que faltou, e falta até hoje, tá? Divulgar, né? Mas melhorou de lá para cá, tá? Mas na época, quando eu comecei, não tinha muita divulgação na área de tecnologia. Na empresa também, e tinha poucas pessoas, poucos colaboradores mulheres na área de programação, né? Então, tinha ali uma certa... As pessoas pensavam, olhava mulher na programação, já olhava diferente, já achava que não tinha capacidade o suficiente para trabalhar na programação, pessoal. É triste falar isso, mas é a realidade. É mulher, mas será que ela consegue? Será que ela sabe trabalhar muito bem com a lógica? A gente viu aqui que muitas mulheres foram pioneiras, né? Eu acho que nem
nem as mulheres de hoje não têm esse conhecimento e sabe que muitas mulheres que a gente mencionou aqui, que trouxeram grande tecnologia que a gente usa até hoje. Então, e a gente, né? Muitas coisas a gente descobriu pesquisando. E olha só como é importante a gente divulgar isso também, para a gente ter consciência, né? Exatamente. Então, esse é o nosso papel aqui também, é justamente divulgar para que mulheres, meninas que estão começando hoje aqui na carreira, saiba que existe sim e que não é só uma carreira de homens. Muitas mulheres consegue se desenvolver super bem, como em outras áreas da matemática, da ciência, da física, aonde ela quiser. Para você ser um bom profissional, o que vai diferenciar é você. É você que tem que se fazer, né? Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, correr atrás. Essas mulheres conseguiram porque elas não desistiram. Né? Era difícil naquela época, continua sendo difícil agora, mas o que sobressaiu? Foi não desistir, né? Então, não desistir é o principal, né? E é claro, estudar, mas uma coisa também que eu lembrei aqui, Érica, é uma outra questão. Parece que a mulher, ela tem que provar mais, você entendeu? Ela tem que provar mais. Às vezes o homem tem... Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo e é essa sensação mesmo, assim. Sabe, você faz um curso e você vai competir, às vezes o candidato que você tá junto é um homem e ele se formou igual. Parece que a faculdade dele é melhor e que ela teria que fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, para mostrar que ela é mais capacitada que ele. Assim, sabe, olhando um paralelo, a gente tem que se provar mais. Eu fui dentro da academia mesmo. Eu fiz, aí eu vou ficar na dúvida entre duas coisas, mas vamos lá. Eu fiz um intercâmbio, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer um intercâmbio em Portugal e foi aonde eu tive acesso a mais disciplinas de programação. E aí, nessas disciplinas, o professor ele explicava e ele ia perguntando coisas durante a aula. E eu, com o costume brasileiro, eu respondia e eu achava que eu podia responder também e eu percebi que outros colegas respondiam também. Mas eu achei, inicialmente, que não era para responder, que a pergunta era para ficar no ar ali. Por quê? Porque eu respondia e aí ninguém me escutava. Ninguém me escutava. Daí, fulano... Aí o que eu reparei? Que depois... uma outra pessoa, um outro colega, e aí o mesmo que você mencionou aconteceu comigo, era pouquíssimas mulheres nas turmas, então outro colega meu respondia a mesma coisa que eu respondi, e aí então, isso aí, muito bem, colega, parabéns. E aí isso foi me fazendo com que eu respondia mentalmente, não falava mais, né? Então a gente acaba... muitas vezes se fechando, né, por ver situações assim. No final da disciplina, eu consegui tirar uma nota muito boa. Eu fui a segunda melhor aluna. E os 2 melhores alunos daquela turma, eles foram convidados para falar sobre... para fazer uma pesquisa, era em 2 áreas. Ou um programa que ia mapear os medicamentos, digamos, uma pessoa idosa, ela tem que tomar medicamentos para várias coisas. E aí, então, às vezes, um medicamento que ela toma acaba interferindo em uma outra coisa, dá um problema de estômago. Então, esse programa, ele era para fazer o melhor combo de medicamentos que não iam ter tantos efeitos colaterais. E aí, então, eu fui convidada para participar desse projeto também, que infelizmente, como o meu intercâmbio já estava terminando, eu não consegui. E aí, então, eu senti durante essa aula, e aí eu não sei se era porque eu era mulher, se era porque eu era brasileira, o que era, né? Mas eu senti durante esse percurso, nessa disciplina, esse preconceito, é uma sensação assim que você não tem voz. Mas aí chegou no final e a gente mostra que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é inteligente. E é isso que você falou, é não desistir, é se dedicar. Então é difícil, mas a gente não pode desistir, porque senão a gente não ocupa os lugares. E a gente tem que ocupar, né? Então essa foi a minha experiência, assim, né? Eu não tenho certeza muito do que foi. Pode ter sido um combo das 2 coisas,
mas que independente do que seja, mostra que a gente não pode persistir, que a gente é capaz e que a gente pode ocupar todos os espaços e com excelência. E esse sentimento que você falou, a gente tem que se provar mais. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar mais para se provar mais, mas que no final vai valer a pena, vai ter algum reconhecimento. Né? E espero que não seja que nem a Ada, que seja 100 anos depois de ela falecer, né? Hoje em dia a gente teve evoluções e as pessoas estão sendo reconhecidas, mas a gente consegue, a gente chega lá e mostra que a gente é boa no que a gente faz. É boa no que a gente faz, né? E que venham mais mulheres em matemática, ciência, física, tecnologia, programação, e desenvolver vários feitos legais, no que elas quiserem, né? E o tema nosso é Mulheres na Tecnologia, mas olha só para vocês entenderem que são poucas mulheres, pela quantidade de mulheres que existem, né? Muitas mulheres que existem. Então, são poucos esses cargos, né? São poucos esses conhecimentos, inclusive na educação também, na faculdade, eu tive poucas professoras mulheres. Então, eu acho também que deveriam ser ocupados, né? Claro que merecidamente, com dedicação, mulheres. Por que não tem poucas mulheres na faculdade, na área de tecnologia? Existem poucas, pelo menos naquela época. Tem pesquisa que mostram que algumas mulheres em mesmo cargo masculino e até mesmo na mesma empresa recebem um pouco menos do que o homem. Isso é inadmissível, né? Tá fazendo a mesma coisa, o mesmo cargo. Por quê? Por quê? E aí, né? Mas pronto, isso mostra que quanto mais mulheres, melhor. E quanto mais a gente falar, melhor ainda. E aí entra o primeiro tópico que a gente quer falar sobre a importância da gente discutir sobre a história, da gente divulgar. Porque esse reconhecimento que a gente está dando, ele pode inspirar outras pessoas também. É extremamente importante a gente falar sobre as contribuições das pessoas, falar sobre as suas histórias, para a gente contribuir para a divulgação e também para inspirar outras pessoas, como eu espero que a gente esteja inspirando aqui também. Exatamente, é muito importante a gente falar também para que outras mulheres se engajem, né, tenham interesse nessa área, justamente porque além de ser uma área que está crescendo, pessoal, então eu acho que quanto mais pessoas e mulheres, né, também seria muito legal, eu acho que seria muito bacana para o crescimento, né, do mundo como um todo, né, então eu acho que inspirar as mulheres de hoje, as meninas de hoje na área, a gente está aqui para ajudar a divulgar as histórias e falar a nossa também, porque nós também trabalhamos na área de tecnologia, então estamos aqui para ajudar, para que outras mulheres, outras meninas que estão aqui na live e que depois vão assistir essa live lá no YouTube, também se sintam inspiradas, se sintam ali reconhecidas, né? Encorajadas. Ter uma possibilidade de ter uma carreira na área assim, né? Então, isso realmente, né? E a gente está aqui para incentivar não só a participação feminina, mas de todas as pessoas, né? Que a gente está focando hoje na participação feminina, né? Nas mulheres na tecnologia, mas que isso serve para todas as áreas e para todas as minorias, né? Temos os negros, as pessoas com deficiência, temos os LGBTQIAP+, né? Todas as siglas, para as pessoas elas verem que é importante a gente divulgar. Divulgue as histórias que você conhece de superação, as histórias que você conhece de pessoas que contribuíram de maneira positiva nas áreas que elas estão, independente de ser programação ou não, porque isso é importante para encorajar outras pessoas a ocuparem esses espaços também. Exatamente, colocaram ali, Érica, olha, porque o lugar da mulher é onde ela quiser. É bem isso mesmo. Exatamente, Carol, isso aí. Independente, né? É importante, então. Esse estímulo. Olha que frase. Exatamente, né? Que frase, Carol. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito bacana. Então, ó, reconhecer também essas mulheres pioneiras, falar sobre elas, né? A nossa vontade, né, que a gente sempre fala, é que o reconhecimento seja em vida, né? Enquanto você está em vida, você poder ser reconhecido. Mas, infelizmente, na época dessas grandes mulheres, não teve esse reconhecimento. Então, a gente ajuda a divulgar as histórias delas, né? Porque merecem, é usado até hoje. Então, tem que ser lembrado como um feito, como algo grande, porque são grandes. E
disseminar, e outras mulheres que forem surgindo ali, que atualmente também temos muitas mulheres legais aí que está surgindo na tecnologia, né? Então eu acho que tem que ser lembrado, a gente tem que falar sobre elas também, né, Érica? Porque é muito importante a gente falar sobre a história no passado e falar sobre o presente, para que não caia no esquecimento, né? Exato. Porque tem que ser lembrado. Né? Porque às vezes a pessoa, infelizmente, acaba se esquecendo. Se a gente não divulga, isso acaba se esquecendo, ninguém lembra mais dos seus feitos, e eu acho isso uma grande... eu não acho legal isso, eu acho que tem que ser reconhecido, né? Exatamente, assim a gente então combate o apagamento histórico e ainda assim valoriza a história da tecnologia, que é linda, né? É uma história de evolução, cheia de reviravoltas. Então, isso que a gente está fazendo aqui. Isso, então, isso incentiva, quando a gente lembra dessas mulheres, né, incentiva outras a virem, outras a quererem conhecer, né, às vezes tem alguém aqui, né, que tem algum medo, algum receio, já não vai ter mais, né, porque já sabe agora que muitas coisas que são usadas hoje foram feitas por mulheres, né, então eu acho que já... Esse conhecimento, essa história que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, com certeza vai ser um divisor aí para vocês. Vocês vão se decidir. Muitas pessoas aí estão até com dúvidas. Será que eu vou para tecnologia? Será que é para mim? Mas eu sou mulher, será? Olha lá, agora não tem mais esse problema, hein? Já viu aqui que muitas mulheres aí fizeram diferença, faz diferença, né? Até hoje. E falando agora, vamos vir para o presente, a gente já falou então sobre essa evolução, falamos sobre mulheres que foram extremamente importantes, falamos sobre a nossa própria história, e aqui a gente está sendo bem claro, né? E mostrando a realidade. Não é fácil, muitas vezes você vai se sentir acuada, vai sentir que tem algum preconceito, mas que você pode ocupar esses espaços, esses preconceitos, muitos deles ainda existem até os dias atuais, mas é inegável que a tecnologia é uma área que vem se desenvolvendo e abrindo portas cada vez mais. A gente já fez uma live que falamos sobre o mercado de trabalho, paga bem, é uma área muito boa e que com dedicação, empenho e não desista, a gente consegue chegar onde a gente quer. Aqui, a Carol, ela colocou assim: quem não é visto não é lembrado, né, meninas? E as mulheres de hoje estão fazendo a história de amanhã, principalmente nessa área que, infelizmente, ainda é tão machista. Exatamente. Falou, olha, a Carol, ela tá com umas frases, assim, muito boas, né? Realmente. Hein? Muito bacana. Isso aí. Exatamente. Então, voltando ao que a gente estava dizendo, né? Hoje em dia a tecnologia ela tem diversas áreas, né? A gente tem ciências da computação, engenharia de software, inteligência artificial, a programação. Dentro da programação tem diversas linguagens: HTML, CSS, Java, JavaScript, Python, R, Lua, enfim. Tem várias áreas que você pode se especializar e dentro dessas áreas tem muitas outras áreas. Então, espaço não falta. Qualquer lugar que você for escolher, você saiba que você pode se especializar e tem lugar e você pode ocupar esse lugar, tá? Exatamente. Não existe, né? Como a Carol falou, a mulher é onde ela quiser estar, né? O lugar dela é onde ela quiser. Se ela quiser ir para a área de tecnologia, desenvolver grandes jogos ali, é onde ela quiser, né? Então eu acho que hoje a gente contou aqui muitas histórias legais, justamente para incentivar, né? Vocês, mulheres, nós, mulheres, a conquistar o nosso espaço, ou conquistar ali o seu espaço. Então, dentro ali da tecnologia. Diversas iniciativas já existem nessa área, né? Aqui a gente separou algumas empresas que estão incentivando a diversidade de gênero na tecnologia. Então, a gente tem a Microsoft, que ela fez o programa DigiGirls, ai que chique, que oferece oportunidades para estudantes. Que oferecem oportunidade para estudantes meninas, né, do ensino médio explorarem as carreiras da tecnologia, e para mulheres mais velhas elas têm o Woman in Cloud, que busca apoiar empreendedoras e líderes no setor da tecnologia. Nós temos a Google, que ela tem o programa Woman Tech Makers,
que ele é um programa que apoia mulheres em tecnologia por meio de bolsas de estudos, eventos e redes de suporte. Temos a Intel também, que é uma empresa que desenvolveu a Intel She Will Connected, que busca fornecer habilidades de tecnologia e acesso à internet para as mulheres em países do desenvolvimento. Em países em desenvolvimento, como o Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, então basta ir procurar essas empresas, ver se você se encaixa em algum desses programas e começar, então, a trabalhar. E o próprio Esquadrão Profs, né, Jana? Exatamente. Sim, nós estamos aqui, somos um grupo de mulheres, né, que a gente foi formado por mulheres que veem não só como números, né, veem as mulheres só como números, mas trabalhadoras competentes que merecem ser valorizadas. Então, nós somos mulheres, somos 6 mulheres, né, como professoras. Então, o Esquadrão também já veio aí com essa ideia de disseminar, de ter ali mulheres no nosso, não só mulheres, né, o nosso foco ali é as mulheres, somos todas mulheres. Mas foi formada, né, com esse quesito. Então, a gente está ali não tendo cada uma como número, mas sim como mulheres competentes, cada uma ali fazendo o seu trabalho. Então, é muito bacana, né? Então, já tem também não só as grandes empresas, mas o Esquadrão também ali mostrando, né? Esse conhecimento, né? Esses exemplos incentivando. A gente tem esse programa agora, tá? O Programador do Futuro. Ele não é só para mulheres, meninas, ele é para toda a gente. Como que ele funciona, tá? Você pode apadrinhar um futuro programador, tá? Então, aqui a gente tem esse post no nosso Instagram, aqui tá explicando. Basicamente, você vai fazer uma doação do valor que você desejar e conforme, se a gente conseguir arrecadar o valor de um curso, a gente vai dar esse curso como uma bolsa para alguém. Então, você pode apadrinhar uma menina, um menino, ou seja, um futuro programador ou programadora, né? Então, a gente tem, então, esse programa que está ativo, que ele não tem distinção de gênero também, né? É para qualquer um, né? A gente vai fazer, mais adiante a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai escolher as pessoas. Então, se vocês quiserem, tem o QR Code aí, é uma vaquinha que a gente está fazendo bem importante para a gente poder apadrinhar, então, os futuros programadores e incentivar aí pessoas e o nosso trabalho também, né? A gente está desenvolvendo cursos tão legais de início à programação. Se você é uma mulher ou um homem que está vendo essa live e gostou das nossas metodologias, gostou de algumas das professoras, você pode entrar no nosso site, escolher a sua professora favorita e começar o seu curso já de programação. É uma área, como a gente falou, que ela tem muito, muito, muito espaço para qualquer um que queira ingressar. Exatamente, qualquer um, seja você homem, seja mulher, você pode entrar ali no nosso esquadrão, no site, escolher, né, Érica, ali tem as professoras contando um pouco mais da história, né, no site, mostra um pouquinho o site para o pessoal ali, só para quem ainda não lembrou, ainda não entrou no site do esquadrão, entra lá no site, ali tem ali também, lá, ó, pessoal. É esquadrãoprofis.com.br, tá? E ele tá carregando aqui. Aí eu tô com a minha internet fraquinha aqui. Não sei se ele vai abrir, gente. Peraí, deixa eu atualizar a página. Vamos ver. Ali você tem as informações da prof, contando um pouco da história do esquadrão. Aqui em Super Profs, eu cliquei aqui em Super Profs. Você já tem aqui as nossas 6 professoras maravilhosas. Tá vendo que tem um textinho ali? Cada uma delas conta um pouquinho sobre a sua trajetória, fala sobre elas, e aí então você pode entrar, eu vou entrar aqui no meu nome, por exemplo, clica em Saiba Mais, e quando você clica em Saiba Mais, ele vai te direcionar para a página dessa super professora. Você pode ver as formações, os cursos que ela dá, os horários que ela dá aula, e aí se você quiser agendar a sua aula, é só clicar aqui para entrar em contato por WhatsApp, ou por e-mail. E isso para qualquer uma das professoras, né? Nós temos 6 professoras. Então, se você quiser começar o seu curso de programação, nós temos alguns já disponíveis. É só escolher a sua super prof e entrar em contato. Olha que simples, hein? Bem simples, pessoal.
Então não tem mais, mas como eu contacto a minha professora, como eu conheço, como eu tenho contato delas, como eu sei os horários. Ali no site você vai ter todas essas informações, tá? Clicando ali na sua prof, ali você vai ter todas as informações referentes. Então hoje não é desculpa, hein? Nós temos ali curso de informática, temos curso de programação em andamento, né? Que é o curso introdutório de programação. Temos agora o lançamento do curso de HTML, pessoal. Então, olha, para quem quer desenvolver programação web, temos também curso em HTML, tá? Então, entre em contato ali com a sua prof, para você ter o conhecimento ali sobre a agenda dela, né? E já ajustar ali com a sua prof, certo? Então, agora a gente vai entrar agora no futuro, né? A expansão das mulheres liderando, né, Érica? Exato. A exploração da expansão. Exatamente. Isso, de como as mulheres. As mulheres, elas estão, então, liderando várias áreas, né? A gente vê mulheres à frente hoje em dia, mais do que antigamente. Então, tem espaço de mulheres em diversas áreas. Eu mencionei algumas áreas antes. Inteligência artificial, desenvolvimento de jogos, tecnologia sustentável, cibersegurança. Aí, ó. Cibersegurança, a gente já sabe, então, que teve uma das mulheres que a gente falou aqui, que, se eu não me engano, foi... Deixa eu só voltar aqui para não confundir. Foram todas as mulheres que a gente falou aqui, né? Aqui, ó, a Safi Goldwasser. É um nome difícil, né? Chique o nome dela. Bem. Ela foi super importante na segurança também, né? Ela fez a criptografia de coisas nesse sentido. Então, a gente tem aí, na história, mulheres que foram... líderes em vários avanços tecnológicos, e por que não você não ser também uma programadora ou uma desenvolvedora de softwares, de jogos, qualquer área que você quiser seguir aí na tecnologia, você pode ser uma líder também. Temos diversas áreas e você pode começar pelo Esquadrão Profs. Nós temos aqui, já explicamos para vocês como que funciona, então, para conectar, entrar em contato com a sua super prof. E eu acredito que todas as áreas é possível, basta você começar a conhecer. Basta começar, na verdade, né? Começar já é um grande passo. Exato. Então, de modo geral, acho que eu já vou encaminhando aqui para o final da nossa live. Nós buscamos fazer uma viagem no tempo, né? A gente falou do passado, do presente e agora do futuro, que tem muitas coisas que estão surgindo e num nível muito mais rápido, né? Parece que cada vez está evoluindo mais rápido, mais áreas surgindo. Então, nós falamos sobre as mulheres pioneiras na programação, falamos sobre a história de cada uma delas, mostramos elas, falamos sobre as nossas histórias também. Depois nós falamos sobre o presente. Ainda assim se perpetuam alguns preconceitos, mas que com persistência a gente consegue ocupar os espaços, e é importante a gente estar nesses espaços para a gente conquistar os nossos sonhos e incentivar outras pessoas também. Para o futuro a gente espera evoluir ainda mais, esperamos que todo mundo receba de acordo com o seu cargo, que não tenha distinção de gênero, que haja diversidade. E a gente acredita também que a área da tecnologia, né, é uma área que evolui e que cada vez tem mais espaços, mais lugares, mais áreas para se desenvolver, e que é uma profissão, eu acredito que daqui a pouco vai ser essencial a gente começar a ter pelo menos lógica, programação nas escolas, para a gente conseguir entender e viver nesse mundo tão tecnológico que está, né? Então, esses são os pontos principais que a gente tem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai abrir aqui um espaço para vocês perguntarem. Então, vamos esperar aqui um minutinho para ver se alguém tem alguma dúvida, ou comentários, críticas construtivas, elogios, fiquem à vontade para comentar, tá bem? Aqui. Exatamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada ao que nós falamos hoje, sobre as histórias das mulheres, sobre mulheres na programação, ou sobre os cursos que a gente também oferece também, podem perguntar, que a gente já aproveita, né, esses minutos finais para falar. Ai, ó, Henrique, obrigado pela live, muito interessante. Ai, que bom. Temos lives, ó, vamos falar agora sobre as programações. Lives
todos os sábados aqui no Instagram, exceto no último sábado do mês, porque no último sábado do mês é lá no YouTube. Uma live que normalmente tem uma atividade prática, a gente mostra alguma coisa interessante para vocês. A próxima live ainda vai ser aqui no Instagram, vai ser sobre o inglês na programação, com a professora Aline, uma professora de inglês que eu não vou dar spoiler ainda, mas bem legal também, tenho certeza que vocês vão gostar. Nós também temos daí a nossa última live do mês, que vai ser uma live sobre o lançamento de HTML, onde a gente vai ter uma atividade prática para falar sobre HTML, que é uma linguagem extremamente importante para o desenvolvimento web, né, de websites. E aí, então, a gente vai ter uma live que vai ter uma atividade prática também. Então, as duas últimas lives do mês de agosto são essas, inglês na programação, e por último, a última live do mês lá no YouTube, que vai ser sobre o lançamento de HTML com atividade prática. Acho que são essas duas coisas. Estou esquecendo de alguma coisa? Não. Tinha essa mesma, essas foram os que a gente, o nosso calendário, né, de lives já programadas aí para o mês nosso de agosto, né? Qualquer dúvida, aí, lembrando, está fixado no Instagram. Exatamente. Para aqueles que entrou no finalzinho da live, não esquece que a nossa live ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Então você vai poder ir lá acessar e assistir desde o comecinho para vocês poderem rever a história das anteriores, das primeiras mulheres que a gente falamos aqui na nossa live. Então, não se preocupe que ela vai ficar salva lá no YouTube. Para vocês aqui, ó. Edmara, estava maravilhosa a live. Palminhas, palminhas, palminhas. A Carol, olha a Carol aí. Mesmo não tendo noção nenhuma de programação, consigo ingressar na área logo após fazer um curso com uma de vocês, por exemplo? O curso que nós temos agora, ele é um curso de introdução à programação. Os outros módulos, eles estão saindo ao longo do ano. Então, é importante você fazer o primeiro módulo para ter uma noção, uma base sólida, para depois não ficar com lacunas na aprendizagem. Mas, mais adiante, os cursos mais futuros que vão ser específicos sobre alguma parte de trabalho, por exemplo, tá? Mas sim, Carol, deu para entender a sua pergunta e uma ótima pergunta por acaso, é excelente. Acho que ficou claro. Então, nosso curso inicial é um módulo introdutório e os próximos cursos que vão surgindo, a gente daí, então, vai focar nas linguagens de programação e aí sim você vai poder sair para o mercado de trabalho. Isso, porque a gente vê como muito importante, Carol, que o nosso curso, a introdução, né, o introdução ali, que é a parte inicial, ela é fundamental. Que muitas vezes, numa faculdade, você não tem essa base, tá? Às vezes eles entram direto no conceito, e aí você sai dali totalmente perdida. Então, é muito importante você fazer esse curso introdutório, justamente quando a gente não tem conhecimento, né? E mesmo quem já tem, é muito importante, porque às vezes acaba passando alguns conceitos que não foram abordados lá atrás. Então, você vai poder ter essa base através do nosso curso com as nossas profs. Bom? Exatamente. Então, você vai ter ali toda a base. Por que a gente fez esse módulo inicial? Todas nós já temos experiência com programação e sendo professora de programação. E às vezes a gente ia lecionar uma aula em uma outra escola e aí a gente via que estava faltando conhecimento básico. Era dado uma aula sem conhecimento de um assunto, e aí então a gente pensou, não, peraí, na nossa escola a gente vai usar toda essa experiência que a gente tem para fazer algo bom, algo que vai ajudar, algo que vai ser linear, que as pessoas vão conseguir entender. Então, são 6 cabeças de 6 professoras com experiência em aula de programação, que fizeram esse curso para não deixar espaço para dúvida, espaço de mal compreensão. Então, todas as aulas, elas passam, a gente senta, nós 6, a gente analisa, esse conteúdo, o que tem que ter para ele? Tinha que saber isso, isso e isso. Isso vai para dar introdução. Agora, esse conteúdo, a gente coloca antes ou depois? A gente fica horas fazendo o curso, montando as aulas, e todas as aulas, elas são pensadas
para isso, para que a pessoa consiga aprender bem, e a gente usa toda a experiência, toda a bagagem que a gente teve de outras instituições e de outras aulas que a gente lecionou, para aqui agora fazer de uma forma bem feita, que a pessoa consiga aprender de maneira linear, de maneira mais fácil para ela, porque a gente também, não só como professores de programação, a gente também sentiu na pele de aprender sem ter um background, sem ter uma base. Nossa, gente, não queiram, tá? A experiência não é legal, a gente se sente muito perdido, então é importante ter, então, essa parte inicial, e por isso que a gente pede para que os nossos alunos passem para quando forem iniciar na programação, passar por esse módulo inicial. Exatamente. As nossas aulas não são gravadas, tá, pessoal? Nossas aulas são ao vivo, né? Aula individual ou em dupla, tá certo? Então, é uma mentoria, né? A gente já teve até uma live aqui falando sobre curso tradicional versus cursos mentorados. Então, o nosso diferencial é esse. É um curso mentorado, onde você vai ter a mentoria, a prof pega na sua mão. É para você também que está começando, que não sabe nada, do absoluto zero, também para aqueles que já sabem, tá? Eu sei que as nossas horas estão estendendo aqui, mas eu já corrigi, eu já validei códigos de pessoas que se formaram e o código não tinha lógica muito bem feita, o if pegava uma página inteira, você entendeu? Então, são códigos mal feitos, porque não tinha uma base lá atrás, tá? Não tinha uma lógica muito elaborada. Eu já criei muitos códigos por não ter também a base, eu tive que correr atrás, né, do prejuízo, fazer cursos ali, para poder ter essa base mais fortalecida. Exatamente. Muito mais, exatamente. Exatamente. Então, por isso que o nosso foco é transformar você, programador, vocês aí que estão na live, que quer ser programador, realmente ser um programador diferenciado. Então, a gente começa pela base muito bem feita, tá? Exatamente. A gente tem o nosso bordão, né? Nós treinamos os nossos alunos para serem os melhores. Isso mesmo. Eu acho que é isso. Se ficaram com qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Nós temos vários canais aí que vocês podem entrar, aqui pelo próprio Instagram, pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo TikTok, enfim, todos Esquadrão Profs, tá? Então, a gente vai encerrando a nossa live por aqui. Muito obrigada para todos que participaram, comentaram, tiraram as suas dúvidas, tá? Então, isso é muito importante, incentiva a gente a continuar e a divulgar o nosso trabalho e a divulgar também as coisas que nós consideramos importantes, os nossos valores aqui também, tá? Isso mesmo. Também agradecer vocês, a todos, agradecer a Érica também, pela essa parceria, da gente poder estar falando um assunto tão legal, né, tão rico, falar sobre o conhecimento aí de programação para as mulheres, né, relembrar das histórias, falar do presente e olhar o futuro, né? E nós estamos aqui para te ajudar no seu futuro, tá bom? Como programadores, como futuros na tecnologia, tá certo? Então eu quero agradecer a todos. Um ótimo final de semana para todo mundo. E não esquecem de nos seguir nas redes sociais, né, Érica? O pessoal aí, não esquecem de nos seguirem, tá? Nós temos aí tantas redes sociais, a gente temos o Instagram, temos aí o YouTube, temos TikTok, LinkedIn, temos o Facebook, então não esquecem de ir lá. Exatamente. Sabe por que eu falo pra vocês seguirem? Porque lá a gente sempre coloca, sempre posta códigos, conhecimentos para vocês. Então, se você está querendo conhecer um pouquinho aí da área de programação, corre lá que tem muito conteúdo bacana para vocês sobre tecnologia num geral, curso, códigos, fazer um botão, clicar, as ferramentas que nós trabalhamos. Então, tenho certeza que só de você olhar, você já vai se interessar pela área, tá bom? Tá muito legal. A gente está fazendo tudo com muito carinho, tá, gente? Então, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Jana, pela sua parceria também. Tenham todos um bom fim de semana e tchau, tchau!